aquilo que os meninos têm por natureza. Fazer por vontade própria. Ser puro por vontade própria. Ser santo por vontade própria. Ser de Deus por vontade própria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses. E hoje, dia 1º de março. Começamos então nesse sábado, dia de Nossa Senhora, aí a nossa caminhada desse mês de março, que é o mês aí que nós vamos passar praticamente quase todo na quaresma, né? Nessa preparação para a Páscoa. Então seja muito bem-vindo, março, na nossa vida, no nosso coração. O evangelho de hoje, ele é o evangelho do capítulo 10 de Marcos, versículos de 13 a 16. E aqui então, o Senhor deixa muito claro: deixai vir a minhas criancinhas, porque o reino de Deus é como as criancinhas. O reino de Deus é delas, né? E em verdade digo que todo aquele que não recebe o reino de Deus como um menino, não entrará nele. Se você não recebe o reino de Deus como uma criança, como um menino, você nunca vai conseguir entrar de fato aqui nele. São Beda tem um comentário. Isto é, se não tiverdes uma tal inocência e uma puerilidade da alma como a dos pequeninos, não podereis entrar no reino dos céus. De outro modo, ele ordena que recebamos como pequeninos o reino de Deus, isso é, a doutrina do Evangelho. Pois do mesmo modo que os pequeninos, ao aprender, não contradizem os doutores nem as suas razões, nem elaboram discursos para resisti-lhes, mas fielmente recebem o que ensinam, e, com medo, obedecem e aprendem também, nós devemos receber a palavra de Deus, obedecendo de modo simples e sem nenhuma objeção. Mas hoje nós estamos no mundo da discussão. Nós estamos no mundo hoje onde você tem que discutir e questionar. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Tá, em certo ponto até é legal a discussão, até é legal a objeção, até é legal então você tem dentro do coração um desejo de conhecer mais a verdade. Se você tem no seu coração um desejo de você buscar cada vez mais a verdade, aí sim, então, eu concordo. Mas o problema é o seguinte: discordar, simplesmente ter objeções, simplesmente por não querer aceitar a doutrina, não querer aceitar a verdade, esse daí, então, de fato, é o pecado contra o Espírito Santo. Tem gente que não quer aceitar a verdade. Por quê? Porque quer vantagens deste mundo. Quer vantagens, quer o prazer, quer a mortificação, quer assim a zona de conforto, quer qualquer tipo de prazer sensível, de paixão sensível, que eles querem e não querem aqui mesmo uma transformação de fato da vida, uma transformação onde o Senhor pede uma conversão. E você se tornar pequeno é de fato ali uma conversão. O que diz aqui depois São Beda também é interessante. E com efeito, a alma dos meninos é limpa de todas as paixões. A alma dos meninos é limpa de todas as paixões. Por isso convém que façamos por vontade própria aquilo que os meninos têm por natureza. Fazer por vontade própria. Ser puro por vontade própria. Ser santo por vontade própria. Ser de Deus por vontade própria. Se nós não temos a inocência, se nós não temos a pureza de uma criança, de um menino, com a nossa força, contrariando-nos todos os dias, arregaçando as mangas, trabalhando
penitenciando, mortificando, comungando, rezando, nós vamos chegar a esse patamar, mas por vontade própria. Agora, quando você não tem essa vontade própria, então aí fica muito difícil e a consequência chega. A consequência é você não entrar no reino dos céus. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso os abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.